noite, amigo do programa Pauta Livre. É quarta-feira, 27 de dezembro de 2023. Estamos quase chegando ao final de 2023. Esse é o nosso penúltimo programa antes da virada do ano. O pessoal já está em clima de festas. As cidades estão vazias. Quase que todas as empresas estão com férias coletivas. E o pessoal deslocando direto para o litoral ou para a serra. Todos deslocando para aquele encontro com familiares, às vezes, do interior. Estou falando em relação à capital. Mas é na capital que está sendo esvaziado. O pessoal vai para o litoral ou para o interior. Nós vamos ficar por aqui mesmo. Mas estamos contentes porque temos a possibilidade de estar fazendo o programa, conversando com vocês. E isto é ótimo. Não tem melhor. E é por isso que eu quero que vocês estejam conosco, mesmo nessa quarta-feira, 27 de dezembro. Também estamos em festa. Estamos contentes, estamos alegres. Visual lindo esse aqui é do preâmbulo. Lá no Estúdio 1, eu tenho outro estúdio, também inédito. Estúdio 2, também inédito, é aquele que eu vou interagir com vocês. Por isso que eu quero que vocês, além de estarem conosco, que curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo e divulguem o nosso link, além de tecer comentários depois lá na nossa plataforma, que é do YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. O dia hoje foi temperatura amena aqui na nossa região. Temperatura máxima chegou a 28 graus, mas a sensação térmica era de menos porque tínhamos um vento agradável. Tudo propício a que tenhamos um clima legal. Mas o nosso programa, você sabe que independe do clima. Não tem tempo ruim para nós. Esteja quente ou esteja calor, o calor humano do nosso programa, este não falha. Dentre muitas notícias que nós teremos que estão acontecendo, nós, por exemplo, dizemos a vocês que os prazos de adequação ao plano de prevenção contra incêndio são prorrogados aqui no Rio Grande do Sul. São muitas exigências, principalmente na área dos bombeiros. A prorrogação é essa porque são muitos detalhes. Também aqui no nosso Rio Grande do Sul, com emergências superlotadas, a Prefeitura de Porto Alegre, da nossa capital, se propõe a realocar pacientes como alternativa. Porque, não sei porquê, mas nessa época, principalmente as crianças ficam mais doentes. Temos que cuidar da nossa saúde. Por exemplo, o presidente Lula deixou assinado um decreto do salário mínimo de R$ 1.412 em 2024. Mais adiante, nós comentaremos sobre este salário mínimo que eles dizem que tem um ganho real que está acima da inflação, que aumentou em 92%. E o índice dele é com base no NPC e também no PIB do Brasil. Esse é o cálculo que é feito o salário mínimo. Também um motorista, ele foi preso transportando fuzil e revólveres. Estava deslocando de Passo Fundo para Lagoa Vermelha. Estamos falando do nosso Rio Grande do Sul. No futebol, o Grêmio acertou agora sim a renovação do contrato do Kaique, aquele ótimo goleiro que era de uma equipe do nosso interior do estado. Já na Argentina, o Milei, ele apresentou um pacote de leis no Congresso em dia de muitas manifestações. É que antes a inflação de 140% e era a esquerda quem dominava, tinha muita gente que era funcionário público e ele demitiu, agora não vai renovar o contrato de muitos funcionários públicos federais. Então esses protestos estão acontecendo e realmente a gente sabia que iriam acontecer. A dificuldade dele
vai ser muito grande. Além de pegar uma inflação galopante, mudou o regime da esquerda para a direita, que é uma dificuldade ainda maior. E o povo agora exige muito mais do que normalmente seria, né? O ex-ministro do Supremo, o Lewandowski, assumiu a presidência do Tribunal do Mercosul em 2024. Casamentos homoafetivos aumentam quase 150% em 9 anos no Brasil. O governador do Distrito Federal diz que não vai ao ato sobre o 8 de janeiro, por estar em férias em Miami, né? Os Estados Unidos também liberaram a última ajuda militar à Ucrânia, sem precisar passar pelo Congresso. Passava direto, agora será a última. O Congresso já disse que vai começar a cortar um pouco dessa ajuda militar que os Estados Unidos estão fazendo à Ucrânia, e mesmo que eles tenham uma outra frente de batalha, que é lá auxiliando Israel, dando apoio militar. Também estão dando apoio militar à Guiana, aqui, que é britânica, né, propensa a ser invadida pela Venezuela. Então são muitas frentes que os Estados Unidos, que são o ícone da democracia no mundo, né, e ainda é uma potência militar, tem que estar dando apoio a todos esses países. A Suprema Corte de Michigan rejeitou o recurso e mantém a elegibilidade de Trump e a sua candidatura. Lá tem uma lei bem diferente de nós. Os estados têm uma legislação independente entre si, por isso que é Estados Unidos da América. Fica meio incompreensível comparando com a nossa política, se a pessoa não estiver bem enganjada nesse conhecimento. Também o Ministério Público denunciou 6 policiais militares por morte de um lutador, o Mauro Chaulet, em Porto Alegre, e também uma tentativa de homicídio contra a sua namorada. Isso aí foi numa festa após a saída de um bar noturno no 4º distrito, e policiais civis a paisana estavam envolvidos e atiraram. Ele estava no veículo e mataram esse lutador. O MP apresentou a denúncia, mas a justiça ainda não se manifestou se aceita ou não a denúncia a 6 policiais militares. Também a Polícia Federal fez um grande aparato policial e prendeu um dos maiores narcotraficantes do Uruguai, mas ele estava procurado pela justiça do Paraguai. Então é aquele narcotraficante internacional. O Rio Grande do Sul também já arrecadou 818 milhões e meio com pagamento antecipado do IPVA 2024. Na Argentina, Javier Milei confirma a emissão de notas de 20 e 50 mil pesos. Eu falei em espanhol, né? E ele também não é Milei, como ele diz, ele é Milei. Lá não tem o som aberto, ele sonido aberto, isso é o espanhol, né? Ele diz porque a inflação é muito galopante e as pessoas trariam um monte de cédulas para pagar uma conta, né? Porque a inflação é galopante, por isso que ele está emitindo, que inclusive vai melhorar a emissão, vai reduzir a emissão de notas do Tesouro Argentino. Então, novas notas de 20 e 50 mil para não causar um grande transtorno a quem carrega esses valores. O Arena e o Beira-Rio trocaram. A Arena trocou todo o seu gramado para 2024.
Uma promessa brasileira, o Vitor Roque, foi anunciado oficialmente agora no Barcelona. São os nossos craques que estão indo para a Europa. Falando um pouco do futebol, Ederson, aquele nosso goleiro brasileiro, conquista o prêmio de melhor goleiro do mundo em 2023 pela IFFHS. É uma federação lá que escolhe esses bons jogadores. Também o Haaland é eleito o melhor do mundo em 2023, também por essa entidade, né? Ele superou o Mbappé e também o Messi. O São Paulo também vai mudar o nome do seu estádio para Morumbis, após um acordo comercial com uma empresa de alimentos, que será em torno de 75 milhões por 3 anos. Esse nome, ao invés do Morumbi, mudou para Morumbis. A mudança foi muito pouco e não vai alterar muito aos torcedores. Também o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de anulação de afastamento do presidente da CBF. Um ciclista gaúcho, ele percorreu 500 quilômetros entre Porto Alegre e Florianópolis em um só dia. Vejam só. Também um árbitro negro apitou no campeonato inglês de futebol pela primeira vez em 15 anos. Isto é notícia. Ainda do futebol, o Palmeiras nem tentou. O ingrato, como eles dizem, o Scarpa, e o meia, acertou com o Atlético Mineiro. Também agora saiu o laudo que revelou a causa da morte daquela fã, a Ana Paula, da Taylor Swift, que aconteceu durante o show no Rio de Janeiro, em Copacabana. Foi do calor excessivo e eles querem, inclusive, indiciar por homicídio culposo os organizadores. Mas eu não vejo razão para isso, mas eles estão dizendo isso, é o inquérito da polícia. A Ibovespa também ultrapassou os 134 mil pontos e registra um novo recorde. O dólar fechou o dia cotado em R$ 4,83. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, demitiu um delegado e investigadores que foi comprovado que estavam envolvidos com o PCC, que é o crime organizado. Uma perícia também confirmou que a substância usada por uma advogada ali, e ela colocou uma substância para matar a mãe e o filho, que seria um ex-sogro dela, foi colocado num doce, e agora que saiu o laudo pericial. Para quem tem abono salarial, ele pode ser sacado até amanhã. Ainda restam 512 milhões e meio. Também a Caixa está alertando para notícias falsas sobre a Mega Sena da virada, que já está em 570 milhões. É dinheiro pra caramba. Morreu também o inventor da pistola que revolucionou a indústria das armas. Na nossa economia, as contas do governo devem fechar 2023 com um rombo de 125 bilhões de reais. A Polícia Federal também prendeu o irmão de um dos maiores traficantes da América Latina. Também a Polícia Federal amplia a investigação de ameaças ao presidente Lula nas redes sociais. E eles estão investigando um perfil do X, que é o antigo Twitter. E eles já querem dizer que acham que pode ser em razão das palavras do deputado Nicolas,
querem envolvê-lo nesse caso. A perseguição existe e muito. O deputado já foi multado em R$ 30.000 por chamar aquela deputada trans de ele. O cerco está sendo fechado para os opositores ao governo atual. Não tem nada a ver. Dizem que são palavras de ódio ditas por ele. Mas essas pessoas que acusaram ao presidente Lula, nada a ver, mas eles já querem envolver. Também o Ibovespa fechou, nós ainda já falamos. O presidente Lula também decretou que o reajuste do salário mínimo de 1.412 será a partir de 1º de janeiro. Aquele programa anunciado pelo governo federal, o Celular Seguro, já bloqueou mais de 4.300 aparelhos em uma semana. A Bolsa Brasileira fechou acima dos 133 mil pontos pela primeira vez na história. A Petrobras reduziu o preço do diesel em 30 centavos o litro. Inclusive, um ministro, que agora é da paz e do amor, ironizou, é o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira. Ele disse assim: os negacionistas agora não vão acampar debaixo de chuva em frente aos quartéis, porque baixou em 30 centavos o litro do óleo, e o PIB cresceu e o trabalho aumentou. Aí ele fez essa ironia, e ele diz que esses negacionistas não vão passar a virada de ano com seus familiares. Olha se isso é um governo do paz e amor, com essa ironia e divulgada por um ministro de governo. É o cúmulo, né? Também aquela cidade que é um paraíso, Sorriso, lá no Mato Grosso, ela se tornou o epicentro do tráfico. Facções estão se degladiando, muitas mortes já houveram nos últimos dias. E isso que lá é uma cidade produtiva, porque ela é a capital nacional do agro. Aquela ironia do ministro sobre o aumento ou a redução de 30 centavos do óleo diesel pela Petrobras, mas agora vem uma outra notícia que eu acho que ele não está por dentro. Fernando Haddad disse assim, que o óleo será reonerado em 1º de janeiro e volta a ter imposto. Eu acho que ele cantou marra muito antes. Também a Preta Gil, a filha do Gilberto Gil, ela é a garota propaganda da CIA. Também quando o Jair Bolsonaro foi veranear lá no litoral de Goiás, atraiu multidões. Eles, desde o avião, já não deixavam ele descansar, tirando fotos com ele. Enquanto ele reúne um público imenso, e ele é o segundo que foi eleito nas eleições, né? E ele tem tudo isso. Já o presidente Lula e a Janja é diferente. Já excluiu os veranistas da Restinga, da Marambaia, no Rio de Janeiro, e as Forças Armadas têm que estar protegendo o atual presidente, quando o ex-presidente quase que é esmagado, mas ovacionado pela multidão. É algo estranho que está acontecendo na nossa política, né? Lá na Tailândia, nós não damos valor à prata da casa. O Lucas Roth, 22 anos, se eu disser esse nome, vocês não saberão quem é ele, mas ele é um jovem de 22 anos de Novo Hamburgo. Ele ganhou medalha de ouro no tiro lá na Tailândia e é considerado o melhor atirador do mundo. Também uma outra moça, a Luísa Acosta, foi vice-campeã mundial, medalha de prata no tiro. Sabe de onde ela é? É de Porto Alegre. Nós não damos valor às nossas pratas da casa.
Também algo que faz com que nós nos preocupemos, que o Brasil bateu um recorde de mortes por dengue em 2023. 1.079 mortes. Também a dívida pública federal voltou a subir agora em novembro. Então a nossa economia também preocupa muito. Aqui no Rio Grande do Sul, a EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias, projeta quase 500 mil veículos trafegando nas rodovias estaduais no final de semana de Ano Novo. Aqui no nosso Rio Grande, um criminoso foi preso com drogas, armas e munições. É em Caseiros, é no Nordeste do nosso Rio Grande do Sul. Também um novo modelo de etilômetro permite o aumento das abordagens de motoristas na operação Balada Segura, aqui no nosso Rio Grande. Também aqui foram nomeados 544 servidores para atuação nas unidades prisionais estaduais. O Réveillon, no nosso litoral das praias gaúchas, tem uma programação gratuita e variada. Não esqueça, se você tem a CNH, CDIE, o seu exame toxicológico tem que estar em dia e o prazo é até o dia 28. Se você ainda não fez isso, faça logo, porque o prazo está terminando. Precatórias do governo federal estarão disponíveis para saque já em janeiro. Na guerra Hamas e Israel, o Hamas negou o envolvimento do Irã em seu ataque a Israel, mas com certeza houve a participação. E para terminar o nosso preâmbulo, um decreto assinado pelo presidente Lula institui a Política Nacional da Cibersegurança. Também o líder do MST, o Stedley, diz que 2023 foi o pior de todos os 40 anos do movimento. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo. Vamos lá ao estúdio 1, ao estúdio 2, que os nossos amigos já estão interagindo conosco. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Boa noite, amigos. Agora sim, estamos ao vivo.
É aqui nos estúdios da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, 24 graus a temperatura, estúdio lindo, e esse aqui é coloradaço, porque tem gremista aí já no nosso grupo interagindo. Atacaram a família Silva, ali da Zona Norte de Porto Alegre. O Casal 20 hoje trouxe até o seu filho para nos contestar, é o Thatcher. Todos gremistas aí e sonhadores, eles têm esperança de que o Grêmio vai vir com tudo nesse ano. Mas seja colorado, seja gremista, estejam conosco, é isso que nós pedimos. 24 graus a temperatura, a cidade está deserta. Mas o pessoal, em vez de fazer igual ao Zé Sanguiné, que não perde um dos nossos programas, como o Casal 20, aí o Henrique Ajanei, porque o nosso programa está na palma da mão, está no seu celular, e veraneando, mesmo que esteja em Rondinha, 21 graus lá, né? Naquele veraneio tradicional até dia 6. O nosso amigo Zé Sanguiné e a dona Beth estão lá. Muito obrigado por estar conosco, esse casal que também nos acompanha muito. A dona Beth tem que dar uma cutucada para nós aí, não é possível. A Janei é a única representante do sexo feminino aqui no nosso programa, tem que dar aquela cutucada ali, né? Outro dia a mãe do João Batista lá de Arujá, eu provoquei a situação e ela interveio conosco. É um dos que ficam mais distantes, pelo menos em distância, porque a internet nos aproxima, lá de Arujá, São Paulo. Mas vou logo ao Estúdio 1, que agora sim, aqui estamos nós, Estúdio 1, sempre qualidade e beleza incomparável. Assim é o Pauta Livre, qualidade de imagem e de som incomparável. Hoje, número 1 foi a nossa representante do feminino, a Janei Lima, que nos deu uma boa noite. Logo depois do Capitão Henrique da Silva e Silva, seu esposo, e meu parceiro lá dos anos de 1972, Santa Maria da Boca do Monte, quando fizemos junto um ano do curso de formação de sargento combatente da Brigada Militar, está sempre conosco, é o Casal 20. Depois aquele nosso amigo que também não perde uma, o Zé Sanguiné. Ele diz: estou em Rondinha, com a dona Beth, é lógico, né? Aqui 21 graus, e eu informei para ele que nós estamos aqui com 24 graus. Embora que parecesse estar quente, mas hoje tivemos um vento que amenizou a temperatura. Mas agora já estamos no verão, não é mais primavera. E ele disse: já curti o sininho? E curti e acionei o sininho. E eu pedi, o nosso pessoal atendeu. Embora que nós não tenhamos uma emissora remunerada, nenhuma, a plataforma também não é remunerada, mas pouco importa. O que importa é que nós estejamos juntos. Aí o meu irmão Coronel Severo, esse sim, ainda não deslocou para o litoral, não estou sabendo ainda. Ele, que eu saiba, a residência número 1 dele é o bairro Guarujá, zona sul de Porto Alegre, mas tem a sua base 2, que é lá na Bela Imbé. E ele disse assim: boa noite, um bom programa. Hoje deu na TV o pedido de doação de sangue. E esse pedido nós fazemos também a vocês. Nesse período, o pessoal que são doadores permanentes, onde tem mais necessidade, onde os fogos que são soltados causam muitos acidentes, e os bancos de sangue ficam com o seu estoque zerado. Além de acidentes de trânsito, as pessoas fazem muitas peripécias, e principalmente o álcool, que é o produtor de muitos transtornos. E os bancos de sangue fazem sempre aquele pedido especial, seja qual for o hospital, e não precisa ter um paciente aguardando algum sangue. É o combustível da vida. Então você que é doador, normalmente, doe sangue, não deixe, principalmente nesse período. E você que ainda não doou, não tem problema. Se tiver
menos de 70 anos, existe a possibilidade de doar sangue sempre, além de ser uma boa ação. E não custa nada, não dói nada e não causa nenhum transtorno ao organismo. Então nós reforçamos aquele pedido que o meu irmão falou, doe sangue. Se você for doador, continue com o seu normal de doação, e aquele que não era ou não tem conhecimento de causa, vá e doe, vale a pena. Eu era doador até quando a idade permitiu, eu era doador no Grupo Hospital Conceição. O Alexandre Marques, esse é o nosso expert do Expresso da Várzea, agora veraneia lá com a sua família, lá em Cidreira. E ele diz assim: boa noite, Severo. Noite agradável no litoral, mas ontem à noite fez 18 graus. E aí eu falei para ele que aqui conosco também fez um friozinho à noite. Depois veio a família Lima atacando. É o Thatcher Silva. Ele é filho da Janei e do Henrique. E ele, gremista, como os seus pais diz assim: Di Maria no Grêmio, podem entregar as taças. Ele está referindo a nós colorados. E eu disse que será que não é aquele sonho igual ao Grêmio que havia dito que estava quase acertado com o Cavani e agora tudo bem. Ele disse que não, que tem o Di Maria, mas eu não ouvi nada. E a Janei, como sempre, dizendo assim, um estúdio muito bonito como sempre. Esse aqui, ô Janei, é o estúdio 1. E aqui dá uma voltadinha e cutucar ao estúdio 2. Sempre cada um mais lindo que o outro e sempre a razão principal é vocês. Eu quero que vocês achem lindo e para mim já é mais que suficiente, já está pago. Hoje temos pouco público, né? Como eu falei anteriormente, a cidade está vazia. Mas as pessoas às vezes não sabem que para interagir conosco não precisa muita coisa. Basta o celular e deem aquela cutucada, digam alguma coisa. Mas nós temos muitas notícias para dar. Muitas coisas estão acontecendo e nós estamos atentos a tudo. Por exemplo, um casal de artistas que, mesmo recebendo muito dinheiro da Lei Rouanet, pois fizeram muita força para que o presidente Lula fosse eleito, mas agora estão caindo fora. É o caso do Lázaro Ramos e a sua esposa Thaís Araújo, depois daquele boicote ao seu filme O Paiô 2, que não deu certo, foi boicotado pelos bolsonaristas, agora eles já anunciaram devem ir para a Europa. Outro casal também de artista ex-globalista, Fernanda Lima e Wilbert, e estes foram para Portugal. Eles disseram que aqui não é um país seguro, não tem igualdade social e não seria bom para criar os seus filhos. Eles apoiaram a eleição do presidente Lula e debandaram. Para quem tem dinheiro, fica muito fácil tecer comentários de crítica. Depois de encher o bolso aqui no nosso país, vão levar as nossas divisas para o estrangeiro. Mas é isso aí. Ser artista e beneficiado pela Lei Rouanet, nada melhor do que isso. A Xuxa também, aquela que foi rainha dos baixinhos, com todo o seu histórico de glória na vida, no final da sua carreira, que já terminou, mas ela pensa que ainda é uma grande artista, mas não pode visitar local nenhum, nem aparecer em público. Parece outros políticos que nós conhecemos, mas ela também já disse que vai largar fora do Brasil. Nossa, eu só tenho a agradecer. Hoje também nós temos 2 aniversariantes que temos conhecimento. Uma delas é a nossa amiga, a Eni Maria Matos. Olha aí, Janei, é a nossa amiga Eni, a esposa do Cláudio Matos, também da nossa turma, do tenente Cláudio Matos, da nossa turma CFS C 1972, é aniversariante do dia de hoje. E também o Carlos Arndt, este é lá de Viamão, joga lá nos Guerreiros Chavante. São 2 que nós temos conhecimento de que
aniversariam no dia de hoje. Nós não podemos homenagear aquelas pessoas que não são do nosso conhecimento, mas parabéns aos aniversariantes. Um pouco da nossa sinopse. Hoje temos tempo, diante da pouca quantidade de espectadores, de ler alguma coisa da nossa sinopse. Por exemplo, o indulto de Natal assinado pelo presidente Lula, mas ele excluiu, embora que não pudesse fazer isso, né? Mas ele excluiu os presos de 8 de janeiro. Pelo que ele pensa, são muito perigosos aqueles que disseram que cometeram atos antidemocráticos, e segundo aquele ministro, são os negacionistas e também os delatores. Esse nós vamos explicar para vocês. São aqueles que fizeram acordo de delação premiada. Não entram nesse indulto. O que acontece isso? É o exemplo da Lava Jato. Nós não teremos mais delatores, porque esse indulto ele é destinado a grupos e é dito, olha, se gozou tanto ou cumpriu tanto da pena. A pena a gente não goza, a gente cumpre. A gente não, porque eu não fui preso e nunca serei. Eu sou, além de ter sido um agente da lei, sou um cumpridor da lei e da ordem. Mas ele diz que os delatores não entram também nesse indulto. Quer dizer, se eles forem condenados a 15 anos de prisão, tem que cumprir na íntegra. E os demais, por mais perigosos que sejam, entram nesse indulto. É uma discriminação e isso já quer dizer que ninguém será delator. As dificuldades de cumprimento de outras punições serão muito grandes. Vou lá no Estúdio 1 porque o meu irmão Coronel Severo interagiu conosco. E ele diz assim, ó, também a minha filha Fernanda faz aniversário no dia 28, mas hoje já é 28 lá na Austrália, onde ela mora. É isso aí, FIFA, letras garrafais. Não vamos sacrificar a visão do apresentador. Não esqueça que eu sou septagenário e tu és mais jovem do que eu, então não sacrifica. Mas é a minha sobrinha, a Fernanda, então ela está de aniversário e pelo fuso horário, lá na Austrália, onde ela se encontra, já é dia 28. Então, parabéns, Fernanda! Seja lá na Austrália que receba o nosso feliz aniversário. No dia 29, lá na sexta-feira, no nosso próximo programa, também o meu neto, o Leonardo Dias Severo, estará de aniversário também. Eles aniversariam quase que ao mesmo dia. Parabéns a Fernanda, minha sobrinha. Isso aí, FIFA, muito bom por nos ter lembrado. Eu retorno aqui ao Estúdio 2 para dar continuidade na nossa sinopse. 21 horas e 41 minutos. O programa está agradável, fácil de levar isso aqui. Temos muita notícia. As poucas pessoas que estão interagindo conosco. Hoje eu senti a volta do Almeri Nascimento Cardoso, outro gremista, lá de Mariluz. O Laurino Spitz, outro gremista, lá de Nova Santa Rita. O Jorge Antônio, outro gremista, de Porto Alegre. E esse pessoal não está conosco. O Betão, esse colorado, lá de Marisul. São aqueles que são nossos assíduos espectadores e sentimos a falta dele com certeza. Lá na Argentina, o Javier Milei quer acabar com a contribuição sindical obrigatória, bem diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil, o primeiro ato, um dos primeiros atos dessa nova gestão foi o desconto obrigatório dos sindicatos. E quem não quer que seja feito esse desconto deve ir até a sede do sindicato para desistir. Com isso, eles formaram filas quilométricas. É o cúmulo. Aquele de quem não quiser é que tem que aderir e fazer um termo ou um documento. Não tem cabimento. Então, isto aconteceu lá na Argentina, não foi no Brasil. Isso é bem o inverso do que aconteceu. O Reino Unido
enviou um navio de guerra à Guiana Britânica, para o Essequibo. E o Maduro da Venezuela não gostou, mas Essequibo, que é aquele território que está em litígio por causa da Venezuela, que quer anexar a ela. Mas isso é 76% do território da Guiana. É algo que não tem cabimento realmente e pode ter uma outra área de conflito. Esperamos nós que não, né? Em Goiânia, lá em Goiânia, em Goiás, o Martinho da Vila, aquele apoiador do presidente Lula, mas ele foi boicotado. Ele teve o seu show cancelado por falta de público. Foi boicotado pelos bolsonaristas. Mas parece que o pessoal que apoiou o Lula não gosta de show, uma vez que a Zélia Duncan fez show em São Paulo, dando ingressos grátis, e foi um fracasso. Ivete Sangalo fez um show no Maracanã, deu ingressos de graça, também foi um fracasso. Parece que os apoiadores do presidente Lula não gostam de ir a shows, mesmo de graça. Parece que eles querem ganhar outros benefícios e não ingressos de show. Aquela cantora Isa, ela é a garota propaganda do sabonete Francis. Eu não usarei esse sabonete. Eu deixo a critério de vocês. Vocês é quem decide. Existe também uma denúncia da possibilidade de telefones celulares e iPhones, mesmo desligados, escutarem conversas. Então vocês tomem cuidado. Isso aí, existe uma tecnologia da inteligência artificial que faz com que esses aparelhos, foi comprovado inclusive por mim, se você falar alguma coisa que tem interesse, nas suas redes sociais aparecerão propagandas disso. Você não sabe por quê. É a inteligência artificial que, segundo acusações, acontece nos telefones celulares e iPhones, mesmo que desligados. Eu comprovei que comigo aconteceu algo nessa natureza. O governo comprou um tapete, o governo Lula e a Janja, né? Um tapete de 114 mil reais e um sofá de 65 mil reais. E lá na Granja do Torto, para colocar um piso, eu não sei se você poderia colocar na sua casa, mas com o dinheiro dos outros é fácil. Custou nada mais, nada menos do que 156 mil esse piso para o casal Lula e Janja, lá na Granja do Torto, né? A CNH, não esqueça, você que tem CNH ou Carteira Nacional de Habilitação, a carta, como dizem, categoria C, D e E, é até o dia 28 prazo de apresentar o exame toxicológico. Não esqueça, se ele estiver vencido, você não importa a situação, ou até se não for fiscalizado, já entrará automaticamente a multa em seu nome. E se levar mais tempo, a multa é dobrada. Então, quem tem essas categorias, se aligere e vá fazer esse exame toxicológico. Também Porto Alegre reduziu a população em 36 mil pessoas. Isso determina que deva reduzir o número de vereadores. Quem me deu essa informação? O meu irmão, o Coronel Severo, que nos ajuda e muito também em nossas edições. Por isso que eu peço, se vocês tiverem uma notícia que não está tão frequente nos órgãos de comunicação, não em redes sociais, nos órgãos de comunicação, nos comuniquem que nós temos prazer em divulgar. Aquela argentina, a Paola Carrossela, ela falava muito mal do presidente Bolsonaro, dizendo que os bolsonaristas eram escrotos e mais algum adjetivo pejorativo.
Agora, quando era da esquerda, ela não falava da Argentina. Mas agora, como tem a mesma doutrina do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Javier Milei, agora ela fala mal dele que está lá na Argentina. Mas ele recebeu uma inflação do governo que ela achava bom ou apoiava, que era de esquerda, de 140% de inflação ao ano. E ela diz que não volta mais lá. E com isso, que aguenta? Ele quer dizer que nós, brasileiros, é que temos que aguentar aquela mala aqui no Brasil. E ela diz que é uma empresária, inclusive, e ela confessou que ela fez falcatrua com outros sócios seus, argentinos, para adquirir um restaurante que ela administra e é proprietária. Parece que ela está no seu lugar devido, que é aqui no Brasil. É lugar de que as pessoas fazem falcatruas e a lei deixa assim. Após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a plataforma Rumble, ela é canadense e ela tem milhões de seguidores e ela resolveu sair do Brasil. Ela era a concorrência do X, ou do X, ou do antigo Twitter. Então, eles não se renderam às ordens do Supremo Tribunal Federal, que colocou umas regras que são quase impossíveis de serem seguidas por uma plataforma. Então, a Rumble, uma grande plataforma famosa com milhões de seguidores, deixam o Brasil. A Rede Globo de televisão, a ex-grande rede do Brasil, ela teve a pior audiência de sua história na véspera do Natal. A coisa não está boa. Muitas pessoas estão demitindo, embora que ela seja a que mais receba dinheiro, a maior quinhão é destinada a ela. E mesmo assim, ela está com muitas dificuldades de se manter com a hegemonia de ser a mais importante do Brasil. Na Argentina, o Javier Milei vai demitir 5.000 funcionários públicos. Já aqui no Brasil, o presidente Lula já anunciou que não dará reajuste ao funcionário público federal em seu primeiro ano de gestão. A partir de 2024, o salário mínimo, 1.412. Dizem eles que aumentou R$ 92 e acima da inflação. Batem palmas. Parece que vocês não estão contentes com esse salário. Também o São Paulo firmou um contrato com um gigante da alimentação, em torno de 75 milhões de reais. Esse contrato por 3 anos. E com isso muda o nome do estádio. Ao invés de Morumbi, se torna Morumbis. Mudou pouco para os torcedores daquele timão que é o São Paulo. O jogador Neymar, ele questionado se viria jogar, ele aventou a possibilidade de comprar o time do Santos. Tomara que se consumasse. O Ronaldo não comprou o Cruzeiro? É isso aí. Então o Neymar disse isso. A possibilidade existe, pelo menos ele falou. São Paulo e Curitiba. Tem mais 2 capitais que não vale a pena falar, mas já tem radares com fotossensor em tecnologia Doppler. O que quer dizer isso? Que mesmo que você freie a uma distância relativa desse radar, quando passar por ele, mesmo que passe na quilometragem estipulada, se você vinha com a maior velocidade antes, você será multado por ele. É uma tecnologia avançada, mas para colher fundos para os municípios e para o governo, com certeza. A crise no Brasil, vejam só quanta gente desempregada. O grupo Carrefour fecha 6
hipermercados no estado. Também a UBRA, a Universidade Luterana do Brasil, ela encerra as atividades de todos os programas de pós-graduação e demite vários professores. É o desemprego que está aí. Também o Nacional do Litoral Norte, ou seja, lá em Xangri-Lá e na cidade de Imbé, 2 grandes mercados, também fecharão. Cuidado com o golpe do aluguel de verão. Isto aí está sendo amplamente divulgado. Para você se alugar um imóvel no verão, veja bem o anúncio, mantenha contato com o proprietário, porque tem muitas pessoas que estão copiando o link ou as informações de um imóvel, estão alugando e não são proprietários, são estelionatários. E nesse período acontece e muito isso. Então, tenha muito cuidado que o golpe do aluguel de verão está aí e nós estamos alertando a vocês. O Serasa informou também que as vendas de Natal registraram o pior dos últimos 3 anos desde a pandemia. E eles dizem que está tudo bem. E dizem que, por exemplo, em Porto Alegre, a cesta básica teve o 2º mês de baixa. Mas nós não vimos isso. Mas a notícia está aí, nós estamos dando a vocês. Se vocês contestarem, contestem os órgãos de informação. Uma tossida básica, vamos hidratar. Aqui vamos hidratar a garganta, sem logo, sem patrocínio. Aqui, ó. Agora sim, quase ao término do programa, faltam tão somente 5 minutos. Se vocês tiverem que interagir conosco, aproveitem, porque o tempo está se esgotando. A Suprema Corte do Estado de Michigan, ele arquivou e tornou o ex-presidente Donald Trump elegível nas próximas eleições. Lá, as justiças são diferentes por estado, mas ele foi arquivado um pedido de inelegibilidade por ele. Eles disseram que os órgãos eleitorais não teriam esse direito e tão somente a justiça, e a justiça o tornou elegível, bem diferente aqui do Brasil, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem a mesma linha de pensamento do Donald Trump, ele foi tornado inelegível, mas está em fase de recurso. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, ontem, na Barra do Ribeiro, no nosso interior, um casal e mais uma criança de 6 anos foram baleados. E essa criança levou um tiro no abdômen e foi trazida para Porto Alegre. Seu estado de saúde é grave. A mulher estava grávida. As outras, foi uma briga generalizada. As outras pessoas também a polícia já tem conhecimento e todos têm antecedentes criminais. Claro que com exceção da criança, né? Já no nosso interior também, em São Luís Gonzaga, uma mulher matou um vizinho com um tiro. Esse homem seria um homem que negociou uma casa humilde, um casebre com eles, e diz que chegou lá para desistir do negócio. E atirou uma pedra no proprietário da casa, que seria o esposo dessa mulher. E ele desmaiou. E ela, pensando que ele estava morto, pois o que ela disse para a polícia, né? As investigações ainda persistem. E ela pegou um revólver velho, mas funciona, e mata. Deu um tiro na cabeça e matou esse vizinho. Então foi uma tragédia que houve em São Luís Gonzaga. Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro foi à praia de São José dos Milagres, nós já estivemos lá, a turma CFS, olha a Janei Henrique, lá onde nós estivemos, lá em Maceió, nas Alagoas. E ele não conseguiu tomar banho desde o avião. E as pessoas estavam assediando ele. Ele já tinha que deixar um banco do assento
livre para que as pessoas tirassem foto com ele. E foi na praia, então ele quase que foi esmagado por apoiadores. Esse é o ex-presidente e segundo colocado nas eleições. É muito estranho. Mas quanto ao presidente Lula e a Janja, se afasta das pessoas. Está em Restinga da Samambaia, da Marambaia, lá no Rio de Janeiro. As Forças Armadas estão dando muita proteção, ninguém pode chegar nem perto desse casal, que é o casal iluminado, é o presidente e a nossa primeira-dama. A Petrobras também reduziu em 30 centavos o litro do diesel, mas o Fernando Haddad já afirma que a reoneração do diesel e prepara um anúncio de mais medidas. Sabe o que quer dizer mais medidas? Mais impostos. A jovem Ana Clara, a que faleceu lá naquele show da Taylor Swift, morreu em razão do calor. Isso foi lá em Copacabana. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar disse que o governo reduziu o diesel. E ele diz assim, é o Paulo Teixeira, né? E ele analisou aqueles que acamparam em frente aos quartéis não vão mais passar o ano novo com a família. É muita ironia, mas é um dos ministros. E a Janei, apoiadora que é e bolsonarista, diz, mito é mito. E com isso, nós vamos nos despedindo e dando boa noite a todos vocês, principalmente a Janei, que intercedeu conosco durante todo o programa. Isso eu fico contente. Alguns chegam e só dão uma cutucada, mas tanto faz, a maneira como se portam pouco interessa. Hoje a família Lima atacou. Esse aí foi o Thatcher, a Janei, o Henrique. O meu irmão Coronel Severo só deu aquela cutucada e depois nós parabenizamos a filha dele e também, consequentemente, a minha sobrinha, que é a Fernanda, fazendo aniversário, que o fuso horário é no 28, que aqui para nós seria amanhã, mas ela está na Austrália e já completou no dia de hoje. Mas não esqueçam que lá na sexta-feira, última live do ano de 2023, nós estaremos aqui novamente. É o Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Por enquanto eu só desejo que vocês estejam com Deus, que já é muita coisa. Mas o nosso encontro, não esqueçam, lá no dia 29, sexta-feira, é aqui, Pauta Livre, às 21 horas. Boa noite, muito obrigado, fiquem com Deus e não esqueçam do nosso encontro, hein? Estejam aqui comigo.